E a gente volta com o TV Mar News, 10 horas 4 minutos. O ex-deputado e ex-ministro Aldo Rebelo está aqui em Alagoas, uma das vozes mais experientes da política nacional. Ele tem se destacado nos últimos dias, fazendo balanços do atual cenário, apontando soluções e caminhos para enfrentarmos essa crise pela qual o país atravessa. E o TV Mar News não podia deixar de ouvir a experiência de quem tem mais de 40 anos de vida política no cenário nacional. O alagoano de Viçosa, Aldo Rebelo, vai conversar com a gente agora via Skype. Bom dia, Aldo. Bom dia para o senhor, tudo bom? Como é que o senhor analisa o momento político que o país está passando? É um momento difícil, porque foi produzida uma confluência de crises de várias origens. Já havia uma crise econômica de baixo crescimento, de déficits crescentes em todos os setores da administração pública, déficit na União, nos estados, nos municípios, queda de arrecadação, uma crise social fruto do desemprego. E como se não bastasse tudo isso, chega a crise da pandemia, alastrando-se pelo país inteiro, gerando pânico, desespero, mortes. E, no meio de tudo isso, o governo desorientado, o presidente da República entrando em conflito com o seu ministro da Saúde, trocou dois no meio da crise e agora tem lá um interino que não é da área, que é um general, brigou com os governadores, brigou com os prefeitos, está sendo processado pelo prefeito de Manaus, brigou com a mídia, com a imprensa. Todo dia ele desce ali do palácio e para arengar com os jornalistas, brigar, falar mal. Ou seja, brigou com o Congresso, com o Supremo. É um problema muito grave de desorientação, porque numa situação como essa, o país precisava de um líder pacificador, que unificasse o país em torno de uma orientação, que ouvisse a ciência, brigou com os cientistas. O ministro da Saúde, médico, saiu porque queria ele impor o medicamento que era questionado. Ou seja, é muito grave a situação e a esperança reside em que o Congresso, os governadores, a imprensa e outras instituições exerçam um papel moderador, ou seja, para acalmar a população no enfrentamento dessa crise que gera insegurança, desespero, medo entre os brasileiros. É uma crise que a gente tem visto que está desencadeando outras. A gente tem a crise sanitária, a crise econômica, a crise política e que tem gerado também uma crise comportamental aqui nos brasileiros. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? A crise, quando chega, traz naturalmente a insegurança, né? O medo é como uma guerra, certo? Você tem medo pela sua própria vida, dos seus entes queridos, e no caso aqui a guerra é contra um inimigo que você não conhece, que é um vírus que até hoje não tem um remédio, uma vacina, um medicamento eficaz. Numa hora dessa, as pessoas têm que procurar se resguardar, obedecer à orientação e aos padrões de comportamento, distanciamento, isolamento social, isso tudo que o mundo todo adotou com sucesso. E que aqui no Brasil foi questionado pelo próprio presidente da República. Um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, como a China, enfrentou essa crise que começou por lá, com um custo em vidas muito menor do que o nosso, porque adotou medidas consequentes, adotou o isolamento, inclusive numa cidade inteira, numa província inteira. E aqui no Brasil, essa orientação foi questionada pelo presidente. Isso gera no comportamento das pessoas, claro, coisas assim novas, que as pessoas aprendem a trabalhar em casa, onde é possível trabalhar em casa, porque nem sempre é possível trabalhar em casa, né? Mas nas profissões liberais, de classe média, é possível trabalhar em casa, outras nem tanto. E essa insegurança gera também dentro das famílias um comportamento violento, principalmente por parte daqueles que têm a capacidade de produzir comportamentos violentos. Então, você tem o número de vítimas se multiplicando, porque a tensão, o medo, o pânico, o estresse gera comportamentos violentos nas pessoas dentro das casas. E isso é o subproduto, né,
dessa crise, porque se fosse só a crise sanitária, a saúde, o país estivesse crescendo, pleno emprego, a situação econômica boa, não. Mas já havia uma insegurança por causa do desemprego. Agora o governo adotou essa medida de ajudar com R$600 as famílias mais carentes. Mas isso está acabando agora. No máximo, o governo diz que pode dar mais 2 parcelas, mas diminuir de 600 para 400 para 200. Vai acabar essa ajuda no pior momento das famílias, quando não tem mais poupança, não tem mais aquilo ao que recorrer. Então, eu acho que nós vamos viver uma situação dramática. Enquanto isso, o presidente, preocupado em proteger, não estou dizendo que ele não deve se preocupar com os filhos. Tudo bem que ele se preocupe com os filhos, com os malfeitos que possam ter sido cometidos, né? Mas usar o Estado para fazer isso também vai gerar um desgaste muito grande e reduzir ainda mais a autoridade do presidente da República no momento em que o país precisava de uma autoridade liderando a população para enfrentar esses desafios. E acalmando a população de certa forma, né? E o senhor já citou aí durante a nossa conversa que o presidente ele tem brigado, tem arengado com governadores e com diversos outros setores também que deveria estar, ao invés disso, buscando aliança. Essa briga do prefeito com governadores e com prefeitos, ele tem, isso tem gerado ainda mais esse sentimento de insegurança da população? Mas não tenha dúvida nenhuma, porque numa hora dessa, quando o ambiente é de insegurança, de medo, de consequências que as pessoas não controlam, geralmente as pessoas recorrem à autoridade de uma liderança que pacifique, que tenha a capacidade de animar as pessoas a enfrentar as dificuldades. E o presidente da República, eu conheço o presidente há muito tempo, convivi com ele durante décadas lá na Câmara dos Deputados, e a impressão que eu tenho é que parece que o comportamento piorou depois que ele assumiu a presidência da República. Ou seja, o presidente assumiu uma orientação de levar tudo para o confronto. Ele escolheu o confronto como método de governo. E quer levar para o confronto não apenas ele e os filhos, mas também todo o governo. A ameaça de que demitiria qualquer ministro que fosse elogiado pela imprensa é uma orientação. Dizer o seguinte: olha, aqui o que vale é o confronto. Aqui ninguém pode fazer mediação, pacificação. Aqui é o confronto. O confronto é com as instituições, porque é com o Congresso, o confronto com o Supremo, ministros que reproduzem as ameaças, dizendo que uma decisão do Supremo pode ter consequências imprevisíveis, que desencadeia nota de oficiais da reserva, dizendo que o imprevisível pode acontecer. Como é que você pode ter um ministro de Estado fazendo ameaça a instituições de Estado? Todos os presidentes passaram por isso. A presidente Dilma teve impedida a nomeação como ministro do ex-presidente Lula. E ela não reagiu ameaçando o Supremo. Eu achei a decisão errada, gravíssima na época. O ex-juiz Sérgio Moro vazou uma conversa de telefone da presidente Dilma de forma criminosa. Foi um crime contra a segurança nacional. Ela não ameaçou nem o juiz Sérgio Moro e nem o judiciário por causa disso. O presidente Temer teve uma ministra impedida de ser nomeada para o Ministério do Trabalho, que era uma deputada. Ele também não ameaçou as instituições por causa disso. Aqui não. Qualquer coisa, decisão do Supremo que contraria o governo, aparece um ministro dizendo que não aceita, que não admite. Qual é o não admite? Se foi abuso, eu acho que as corporações do Judiciário e o Ministério Público têm abusado das suas prerrogativas. Acho mesmo. Acho que o presidente e os seus ministros podem ter razão em reclamar, dizer que as suas prerrogativas estão sendo atravessadas por outras instituições. Mas ameaçar, romper o equilíbrio entre os poderes por causa disso, isso é inadmissível. E isso também é um fator de desorientação e de instabilidade que o país vai conhecendo, infelizmente.
A gente tem visto esse desequilíbrio do presidente da República, ele em diversas oportunidades também acaba xingando algumas pessoas e com um comportamento de fato muito aquém do que deveria ser. E a gente vê algumas entidades sempre fazendo notas de repúdio, a gente tem visto muito isso ultimamente também, né, ministro? E eu queria que o senhor pudesse falar com a gente, será que não já está na hora dessas entidades, de fato, saírem dessa ideia de apenas fazerem notas de repúdio uma atrás da outra e, de fato, tomar alguma decisão para que a situação, o equilíbrio se estabeleça nesse governo? Eu creio que algumas das instituições já adotaram medidas de contenção ou medidas preventivas em relação às arbitrariedades do presidente da República. Uma delas foi, por exemplo, garantir a autoridade dos governadores na adoção de medidas preventivas contra essa pandemia, que o presidente queria decidir como é que os ônibus vão circular em Maceió, em Arapiraca ou em Recife. E o Supremo decidiu que os governadores têm autonomia para essas decisões, o que é uma coisa boa. O que é ruim é que haja um conflito entre o presidente da República e os governadores numa hora dessa, quando todos poderiam se entender se ouvissem os especialistas. Vamos ouvir o presidente da República, são 27 governadores, ele convoca os 27 governadores, convoca 3 ou 4 especialistas do Ministério da Saúde, mais um do Nordeste, outro lá de São Paulo, outro das universidades, tem gente muito competente, epidemiologistas, respeitados mundialmente, gente que foi secretário de saúde, que conhece saúde pública. Vamos ouvir essas pessoas, vamos ouvir. Os governadores não são donos da verdade, mas o presidente da República muito menos. Ele não é autoridade em saúde pública, então vamos ouvir. Isso seria uma recomendação da prudência, da ponderação, da serenidade numa hora dessa. Ele não tem como enfrentar essa pandemia se não contar com o apoio dos governadores, dos prefeitos, do sistema de saúde dos estados. Mas ele resolveu entrar em briga com esse pessoal todo, em confusão com esse povo todo. A população olha e diz o seguinte: muita gente respeita o presidente, gosta dele, votou nele, por alguma razão tem apreço por ele, e acha que ele é autoridade nesse assunto também. Ou seja, se ele fala de saúde pública, ele também tem o que dizer, está entendendo, e aí acontece das pessoas, por orientação ou por seguirem politicamente ele, seguirem os conselhos e romperem o isolamento, o distanciamento. É muito ruim isso para a saúde pública. O Brasil está pagando o preço de se transformar num pária mundial, é um pária, né, porque é o país que já está liderando o número de contaminados, o número de mortes, que já vai superando todos os países. Acho que agora só estamos na frente, atrás dos Estados Unidos e de mais um outro país. Ou seja, a nossa imagem no mundo vai ficar muito ruim, porque isso vai afetar inclusive a economia, que tanto ele disse que quer preservar. Quanto mais demorar a crise, mais a economia é sacrificada. O Brasil cancela voos, os países não querem receber produtos nossos, porque tem medo dos portos estarem contaminados. É uma situação complicada. A gente consegue comparar esse governo com governos anteriores, ou essa é uma situação inédita que a gente está vivendo aqui no país? É uma situação inédita pelo seguinte: primeiro, o presidente já herdou uma crise econômica grave, vinda dos governos anteriores. O governo da presidente Dilma foi um governo com muita dificuldade na economia, o presidente Michel Temer não conseguiu, não teve tempo para resolver a situação, e o presidente Bolsonaro herdou uma situação difícil. O problema é que o que era difícil tornou-se mais grave, porque a orientação dele, do ministro Guedes, que ele apelidou de posto Ipiranga, ou seja, porque resolve tudo, tem de tudo, né? Mas o ministro Guedes não conseguiu dar solução. Pelo contrário, a crise agravou-se, as prefeituras, converso com prefeitos, o fundo de participação dos municípios,
que é a principal renda dos pequenos municípios, não só em Alagoas, no Brasil inteiro, a queda da arrecadação das prefeituras é muito grave. Essas prefeituras vão chegar em setembro, agosto, outubro, sem dinheiro para nada, sem dinheiro nem para pagar os salários dos funcionários. O governo cortou todos os investimentos na linha fiscalista do ministro Guedes, achando que resolve tudo privatizando coisas que já não valem muito, porque a desvalorização do real tornou tudo muito barato. Quem quiser comprar na Bacia das Almas, as empresas estatais que restam, vai conseguir, porque houve uma brutal desvalorização da nossa moeda. Está gastando as nossas reservas cambiais duramente acumuladas. Esse ano ele já gastou 60 bilhões de dólares. Por quê? O dólar aumenta de preço porque o dólar é uma mercadoria. Ou seja, se ela é muito procurada, ela aumenta de preço. Então, como está saindo muito capital do país, os que saem do país vão trocar os seus dólares por reais. Então, eles inundam a economia de reais e retiram os dólares. Então, o dólar vai se valorizando cada vez mais. Chegou perto de R$6. Então, é o seguinte, o Guedes não conseguiu resolver o problema. O fiscalismo, ou seja, o ajuste fiscal, numa hora dessa, quando só existe disponibilidade de dinheiro público, na Alemanha, o governo colocou 16% do PIB para injetar na economia nessas dificuldades. O governo brasileiro não quer fazer isso. Então, vai se avizinhando uma situação de maior gravidade. Ministro, como é que fica? A gente vê aí essa indisposição do atual governo, do governo federal com os seus pares, ele tem perdido cada vez mais apoio. Existe clima para impeachment? E qual é o papel da esquerda, da oposição nesse momento? Como que ela deve agir? Agora você imagine, numa situação como essa, você iniciar um processo de impedimento do presidente da República. Teria um fator de estabilidade ainda maior. Mas, além dessa possibilidade de abertura do processo de impedimento lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, há também processos em curso no Tribunal Superior Eleitoral, no crime eleitoral. E as denúncias baseadas nessas investigações das chamadas fake news. Qualquer pessoa que acompanhou o processo eleitoral sabe que essas fake news foram montadas para a campanha presidencial. Isso não é coisa do gabinete do ódio depois da eleição. Provavelmente, as investigações vão encontrar esses crimes eleitorais. Está dando a presidente correto. Eu sou entusiasta do processo de impedimento. A gente está com um probleminha no seu áudio, ministro. A gente vai tentar restabelecer. Então, o senhor vinha dizendo aí que nesse momento, né, a gente imagina só num momento como esse, o país ainda passar por um processo por impeachment e que algumas instituições também já receberam esse pedido, não é isso? Exatamente. Ou seja, nós temos, além dos pedidos já depositados na mesa da Câmara dos Deputados, e a atribuição é do presidente da Câmara, não é do plenário nem da mesa diretora, a abertura do processo só por iniciativa do presidente. E o Rodrigo Maia, naturalmente, tem muito cuidado em desencadear esse processo. Mas eu advertia também que há processos no Tribunal Superior Eleitoral de investigação das fake news, que são crimes que todo mundo sabe que aconteceram e que todo mundo sabe que começaram lá atrás na campanha eleitoral. O gabinete do ódio não foi uma invenção do presidente depois de eleito. O gabinete do ódio foi montado na época da campanha e, evidentemente, que as investigações vão chegar até lá. Agora, numa hora dessa,
você ainda ter como componente da crise o impedimento do presidente da República, você imagine, eu vivi 2 processos, eu não sou partidário de impeachment de presidente, por princípio não. Às vezes isso é uma imposição da realidade. Eu vivi o do presidente Collor, acho que não foi uma experiência boa, acho que foi negativa para o país. Cassar o mandato do primeiro presidente civil eleito diretamente pelo povo não foi uma boa experiência. Se houve crime, que se procurasse punir o crime de outra forma, mas não com a pena de morte, que foi o que aconteceu, do mandato presidencial no início, como aconteceu com o presidente Collor. E digo isso como um parlamentar que na época votou pela cassação do mandato do presidente, mas acho que não foi uma experiência boa para o país. Da mesma forma, recentemente, a cassação da presidente Dilma, por uma razão absolutamente sórdida. Aquela chamada pedalada fiscal, aquilo foi uma invenção política, porque aquela prática contábil, os presidentes anteriores e os governadores fizeram e fazem, mas precisavam caçar, fazer a maioria para caçar presidente e encontrar aquele mecanismo, que também eu acho que foi muito ruim para o país. Agora o Brasil vai passar por outro processo, não é uma coisa boa. Agora, ao que tudo indica, o presidente da República vai deixando pouca alternativa, tá certo? Muito pouca alternativa, porque ele pode se tornar um governo inviável. E quando o governo é inviável, as instituições vão procurar sanar essa inviabilidade com alguma medida, tá certo? Então é isso que pode acontecer. E o papel da esquerda, a oposição nesse momento, como é que ela deve se portar? A oposição é uma faixa muito ampla e muito heterogênea. Agora disseram que tem um movimento dos 70%. 70% se você considerar todo o universo que não apoia o presidente da República. Mas aí tem gente que não apoia, mas também não é de oposição. É ali naquilo que chamam de regular, que está olhando, que não tem uma posição clara, nem é contra e nem a favor. Mas, de qualquer jeito, 70% não apoia o presidente. Agora, apoiaria o quê? Apoiaria a volta do PT? Eu duvido, tá certo? Eu duvido. Acho que não há clima para uma volta do PT. Tirando o PT, qual é a oposição que resta? A oposição dos tucanos, que não é bem a oposição, o MDB, esse pessoal chamado de Centrão, que resolve entrar no governo. Então, essa oposição, ela é muito ampla e muito pouco definida. Eu mesmo me considero de oposição, mas a minha oposição é uma oposição nacionalista, para retomar o desenvolvimento do país, para retomar o crescimento da economia, para reduzir as desigualdades que voltaram a aumentar no Brasil, infelizmente, né, de forma muito acelerada, para garantir a democracia no país, mesmo essa democracia cheia de defeitos, submetida a muita trepidação, a muito sacolejo, mas é a que nós temos e precisamos preservar. Agora, tem uma parte da oposição que só quer substituir o Bolsonaro por outro presidente que dê continuidade à mesma política econômica. Eu acho que isso, mais adiante, vai ser como uma coisa que não unifica todo mundo, né? Tá certo? Defender a democracia unifica, 80%. Ninguém quer essa aventura de gente uivando em porta de quartel, pedindo a volta dos militares, que, aliás, nem os militares querem, tá certo? Os militares querem assumir a confusão que os civis produziram, eles que vão tomar conta de déficit, de reforma da Previdência, de administrar a crise fiscal, eles não querem saber disso, querem tomar conta da sua missão constitucional, que já é muito importante. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, vamos falar um pouco sobre esse isolamento social. O senhor chegou então a Viçosa, está cumprindo o seu isolamento, de volta à sua terra natal. Fala para a gente como é que tem sido esses dias. Eu estou há 40 anos fora de Alagoas, tá certo? Mas as minhas raízes, a minha alma, em qualquer lugar que eu esteja, continua perambulando aqui por esse sertão, por essa zona da mata,
ficou aí por Maceió, onde eu fiquei um tempo estudando na universidade. Então, eu tenho minhas raízes, cultivo, preservo. Alagoas, para mim, é uma coisa muito importante na minha formação, na minha visão de mundo. Aprendi a admirar, a querer muito bem ao meu estado e à minha cidade, e principalmente a roça onde eu nasci. Nasci no campo, nasci na roça. Considero uma pessoa da roça até hoje, com os valores da roça, com o imaginário da roça. Não sou urbano nem litorâneo. Gosto da vida urbana e do litoral, mas sou uma pessoa da roça. E voltei para aqui porque, para ficar no isolamento em São Paulo, é melhor ficar cumprindo esse isolamento aqui em Alagoas, porque você tem um grau de tranquilidade e é submetido a uma situação diferente. E estou cumprindo aqui, acho que as recomendações são boas. Vejo aqui mesmo no campo, na roça, as pessoas trafegando, andando, transitando, usando máscara, tendo os cuidados importantes para impedir a proliferação dessa doença, que também está avançando por todo o canto, inclusive pelo interior. Pois é, ministro, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Foi uma honra poder recebê-lo. Agradeço a Rita também aí, todo o apoio que ela deu a gente, tá bom? E a gente espera que a gente possa se encontrar uma próxima oportunidade para a gente comemorar o fim de todo esse processo tão doloroso para todo mundo, tá? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até breve. Até breve. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente vai trazer música Live da Lari aqui no TV Mar News. A gente volta já.